Rádio Bandeirantes, nas eleições 2020. Hoje tem debate na tela da Band, Cláudio ouvinte, a Band mantendo a tradição de quase 40 anos, abrindo mais uma temporada de debates nas eleições municipais deste ano, debates que serão realizados aqui em São Paulo e também outras capitais, no total 15 cidades realizando debate hoje a partir das 10h30 da noite. Você terá toda a cobertura aqui na Rádio Bandeirantes a partir das 10h. E quem já acompanha toda a movimentação, todo esse período pré-debate, a reta final da organização do encontro de hoje, é a repórter Bruna Barbosa, que está conosco aqui no estúdio do Bastidores do Poder. E já tem todo esse clima de debate, né, Bruna? Boa tarde para você. Boa tarde, Cris, tudo bem? Boa tarde, Cláudio Humberto, a todos os nossos ouvintes. Vocês falaram que estava calor. Quente deve ser esse debate também, né? Com 11 candidatos aqui em São Paulo. Vou listar aqui para todos os nossos ouvintes um debate com mediação do Eduardo Oineg a partir das 10h30 da noite. A gente começa o esquenta um pouquinho antes aqui na Rádio Bandeirantes, eu e o Cris, a partir das 10. Temos 11 candidatos, vou listá-los em ordem alfabética. Andréa Matarazzo, do PSD, Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, do Patriota, Bruno Covas, que é o atual prefeito de São Paulo, candidato à reeleição pelo PSDB, Celso Russomano, do Republicanos, Felipe Sabará, do Novo, Guilherme Boulos, do PSOL, Gilmar Tato, representando o PT, Joyce Hasselmann, pelo PSL, Márcio França, pelo PSB, Marina Elou, pela Rede, e Orlando Silva, do PCdoB. E vocês sabem que hoje tivemos o resultado de uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas e há grande chance de segundo turno aqui em São Paulo. Celso Russomano se mantém em primeiro lugar, quase que desde o início de todas as pesquisas, ele que tem 25% das intenções de voto, seguido por Bruno Covas com 21%. Então eles quase estão tecnicamente empatados, Cris e Cláudio Humberto, o que deve ser bastante usado isso hoje em todo o debate entre esses dois candidatos. Márcio França e Guilherme Boulos aparecem aí sim tecnicamente empatados, o França com 8,3%, Boulos com 8,2%. Eles estão bem distantes já dos outros candidatos. Isso não significa tanta coisa assim, porque pode mudar, principalmente depois de hoje, né, Cris? O primeiro debate ele costuma dar o tom também de como vai ser a campanha, então muita coisa pode mudar daqui para frente. Na sequência aqui, citando essa pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, aparecem Gilmar Tato, candidato do PT, com Andréa Matarazzo, do PSD, empatados com 2,6% das intenções de voto, Arthur Duval com 2,3%, Joyce Hasselmann empatada com Levi Fidelix, 1,3%, e aí depois, na sequência, Vera Lúcia, Orlando Silva, Marina Elou, Felipe Sabará e Antônio Carlos Silva com menos de 1% das intenções de voto. Nesse primeiro bloco do debate, a gente vai ter cada candidato num sorteio respondendo a primeira pergunta escolhida através de sugestão do público. E olhem só o que o público tinha lá para escolher. Vaga em creche, negociação de dívidas com o IPTU, isso muito impulsionado por causa do coronavírus, então muito comerciante que está sem saber o que fazer, né, Cris? Sem saber o que vai acontecer no ano que vem, se negocia, se aumenta o IPTU, gente com porta fechada, então é algo que talvez seja muito discutido hoje no debate, se não no sorteio, em algum outro momento o coronavírus deve aparecer. Por falar em coronavírus, tem vacinação contra o coronavírus, volta às aulas presenciais, temas polêmicos, temas que estão na boca da população e que quase todos devem ir para cima do atual prefeito Bruno Covas. Foi assim em todas as entrevistas, fizemos muitas aqui, inclusive na Rádio Bandeirantes, e acho que não tem como ser diferente, né? Cris e Cláudio vão para cima dele porque é quem está no atual posto falando que, olha, eu faria diferente, eu não teria feito assim. Então, o atual prefeito deve vir precavido nesse ponto, principalmente nesses outros três candidatos que eu citei aqui, Celso Russomano, Márcio França e Guilherme Boulos, que estão liderando as pesquisas, esses em quarto lugar. Teremos um debate aí
bem quente, né, que promete muitas dessas discussões. Tem outros assuntos aqui que o público também enviou, prevenção contra enchentes, por exemplo, a situação da Cracolândia aqui em São Paulo, que quase sempre está nos debates também, vários candidatos dizendo que fariam ou não para tentar acabar com a Cracolândia, né, aquela situação muito ruim de pessoas dependentes químicas, moradores de rua, algo que aumentou também muito por causa do coronavírus e o desemprego, consultas médicas, enfim, tudo isso deve ser bem citado aqui no debate. Todos os candidatos começam a chegar aqui na Band por volta de 7 horas da noite, essa é a expectativa, e aí, claro, vão chegando todos separados, com distanciamento, cada um no máximo com 2 assessores, todo mundo de máscara o tempo todo e um acesso, atenção ouvintes, até para nós muito restrito, né, Cris, para o estúdio, para que a gente tenha todo esse cuidado e para que ninguém corra nenhum risco nesse período tão delicado que a gente vive. A partir das 7 horas da noite vão chegando, um a um, ficam num isolamento, inclusive não se falam e depois só se encontram no estúdio minutos antes do debate, que começa às 10h30. Bruna Barbosa, que junto comigo estará na transmissão, transmissão simultânea aqui em rede com a Band, a partir das 10 aqui na Rádio Bandeirantes, 10h30 começa o programa na Band, um debate dentro de uma campanha diferente, né, Cláudio? Porque vem aí na esteira da pandemia, muito se discutiu, foi adiada a votação do primeiro e segundo turno lá para novembro, enfim, uma situação completamente atípica, com campanhas diferentes, sendo realizadas diferentes, né, Cláudio? Mas não menos importante, até porque a Bruna inclusive citou, certamente o tema pandemia, coronavírus e o que fazer no pós-pandemia, certamente vai ser muito abordado hoje, não só aqui em São Paulo, né, Cláudio, mas em todas as cidades onde o debate da Band for realizado, né? Exatamente. Muito boa tarde, Bruna. Parabéns aí pelo seu trabalho. Olha, a gente precisa ter em mente que o jogo começa hoje, né? A eleição começou lá domingo, coisa nenhuma. Começa hoje com o debate da Band, né? Digamos assim, é o início oficial, entre aspas, da campanha eleitoral municipal deste ano. É preciso ficar muito atento não apenas aos principais candidatos, aqueles que lideram as intenções de voto, mas aqueles que não têm rejeição, estão até atrás, mas não têm rejeição e, portanto, tem um longo caminho que, em tese, ele pode conquistar, né? Há pontos que podem ser conquistados. Há candidatos que são até promissores, porque acabam encarnando vários sentimentos e várias tendências, etc. É o caso do Guilherme Boulos, por exemplo, que é um candidato do PSOL, mas ele imita perfeitamente, ele parece o Lula falando, né? Sem aquela rouquidão, mas ele imita o Lula falando, ele tenta parecer um novo Lula, etc. e tal. Tem personificado a esquerda, né, Cláudio? Aí a questão é o seguinte, é que no caso dele, ele tem quase 60% de rejeição. São 59,8% de rejeição do candidato Boulos, segundo a pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa, que nós divulgamos hoje no jornal Gente pela Manhã com exclusividade, com primazia, e mostra também que a situação em que se encontra hoje, né? Nós entrevistamos também Murilo Hidalgo, que é o presidente do Paraná Pesquisa, que é parceiro do Grupo Bandeirantes de Comunicação, ele explicando que o Celso Russomano, que tem 25,6% das intenções de voto neste momento, ele começa a campanha com 25,6% das intenções de voto, à frente de Bruno Covas com 21,5%. Segundo o Murilo Hidalgo, isso configura um empate técnico, mas é aquela coisa do empate técnico com um braço na frente, digamos assim, né? Na hora lá do Photoshop. O que mostra também essa pesquisa é que o ex-governador Márcio França tem 8,3%, está bem atrás, né? Enfim, tem menos de um terço dos votos ou das intenções de voto de Celso Russomano e tem bem menos da metade
das intenções de voto de Bruno Covas. E só então vem o Boulos. Gilmar Tato melhorou muito em relação à pesquisa anterior, mas apesar de haver melhorado muito com as pessoas tomando conhecimento da candidatura, etc. e tal, e o fato dele ser ligado ao PT, mas ainda assim ele está com apenas 2,6% das intenções de voto, o mesmo percentual, exatamente o mesmo, de Andréa Matarazzo, que é o candidato do Partido Social Democrata. Arthur Duval, por exemplo, que é um fato novo aí na campanha, né? É um parlamentar, um blogueiro, como é que chama isso? Videoblog, né? Youtuber, né? Influencer, etc., que acabou eleito. Ele faz um bom desempenho. Ele está com 2,6% das intenções de voto, 2,3%, portanto 0,3% atrás do candidato do PT. É bastante forte esse número, né? Esses candidatos todos, com exceção do Boulos e do Tato, que tem forte rejeição, todos os demais têm uma ampla possibilidade de crescimento. Se você for verificar a rejeição, por exemplo, do candidato Celso Russomano, é uma rejeição elevada, acima dos 46%, mas abaixo de 50%, o que é legal, né? É uma rejeição um pouco menor do que um ponto e meio percentual menor do que a rejeição de Bruno Covas. Tem vários aspectos interessantes dessa pesquisa a serem analisados. A gente, no decorrer do programa, vai tocando nesse assunto e vai revelando mais números. Agora, qual é a importância do debate, não é, Cris? A importância de um debate como esse de hoje é exatamente para você tomar conhecimento dos outros candidatos, né? Tem aquele candidato no qual você tem intenção de votos e o cara chega no debate e tem um desempenho pífio, há uma grande chance dele perder o seu apoio, né? Então, os candidatos se esforçam para parecer merecedores, né, da confiança dos eleitores que já manifestam a intenção de votar nele. Então, assim, o escrutínio é muito rigoroso do eleitor, né? O cara disse uma palavra fora do lugar, se comportou de uma maneira que ele não aprova, foi leniente, né? foi medroso ou foi agressivo demais. Coisas assim acabam contando no escrutínio final do eleitor, e é por isso que debates são tão importantes, tão saborosos de assistir também.